Telemar, a maior empresa de telecomunicações do país, diminuindo as distâncias desse Brasil. Telemar oferece Jornal Nacional. São Paulo assustada. 2 novos sequestros desafiam a polícia. No Ceará, policiais procuram outros corpos onde os portugueses foram enterrados. Um deputado se recusa a passar pelo teste da bebida depois de um acidente de trânsito. A Justiça Paulista quebra o sigilo fiscal do ex-prefeito Maluf e contas telefônicas da família mostram ligações para um banco na Suíça. Atentado contra o consumidor. Testes de precisão revelam fraude no peso de produtos. Numa loja de Ipanema, o ex-presidente americano Bill Clinton compra biquínis. E na primeira reportagem de uma série especial, por que a água vai ser o bem mais precioso do século? Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Mais 2 sequestros assustam os moradores de São Paulo. O empresário Antônio Amaro Júnior e o advogado Lélio Maximínio Leles, de 30 anos, foram levados hoje de manhã por bandidos. Apesar do medo, a população dá sinais de reação. O Disque Denúncia em São Paulo nunca recebeu tantos telefonemas com informações que podem ajudar a polícia a encontrar as vítimas em cativeiro. Diadema, Grande São Paulo. O carro que o empresário Antônio Amaro Júnior dirigia na hora do sequestro, hoje de manhã, foi abandonado perto de uma das empresas dele. Antônio é dono de 2 fábricas de plástico. Também hoje, na Zona Sul de São Paulo, o advogado da entidade responsável pela Igreja Adventista foi levado por sequestradores. A população de São Paulo está colaborando com as autoridades no caso de crimes como sequestros. É crescente o número de pessoas que está perdendo o medo de fazer denúncias. Desde que o Disque Denúncia foi criado em outubro do ano passado até o último mês de julho, o serviço recebia menos de uma ligação por mês sobre sequestro. Mas, entre 11 e 23 de agosto, foram registradas 13 denúncias. Nesse período, sequestro foi a 3ª modalidade de crime denunciado, perdendo apenas para homicídios e tráfico de drogas. Acho que a informação é fundamental para orientar o cidadão, orientar como ele proceder, ele entender o que está acontecendo e, com isso, colaborar. Nesse momento, 4 pessoas são mantidas em cativeiro por sequestradores em São Paulo. Uma delas é a filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Os corpos dos empresários portugueses assassinados no Ceará vão ser liberados pelo Instituto Médico Legal até sexta-feira. 12 pessoas estão sendo investigadas por suspeita de participação no crime. 5 estão presas. Policiais federais voltaram ao local do crime para tentar descobrir se haveria um 7º corpo enterrado na praia. Usaram um sensor capaz de localizar objetos a 30 metros de profundidade, mas nada encontraram. O IML do Ceará já identificou os corpos dos 6 empresários portugueses, mas a liberação só deve acontecer na sexta-feira. Por lei federal, os corpos só podem ser reconhecidos oficialmente na presença de um parente da vítima. Neste caso, eles serão liberados quando o advogado, que veio de Lisboa acompanhar as investigações, receber as procurações das famílias que vivem em Portugal. O nosso objetivo é esse, tentar fazer com que as famílias não seja necessário vir. Obviamente que sem comprometer 1 milímetro sequer a qualidade e a técnica do trabalho. O português Luiz Miguel Militão Guerreiro sustenta a versão de que não presenciou a chacina. O cunhado dele, Manuel Lourenço Cavalcante, diz que estava na barraca e que não matou ninguém. Mas os depoimentos dos 3 seguranças confirmam que o português e o cunhado participaram de toda a ação. A polícia ainda investiga a participação de outras 7 pessoas, entre elas a mulher de Luiz Miguel, Maria Leandro Cavalcante. O reexame das imagens do aeroporto pode esclarecer se ela é a mulher que aparece no desembarque. A mulher do Luiz Miguel, o motorista da Kombi, nós estamos identificando o pedreiro que fechou o piso. Tem diversas pessoas ainda na linha de investigação que precisam prestar esclarecimentos. A família da brasileira assassinada no México enquanto tentava entrar nos Estados Unidos pediu hoje ajuda ao governo de Goiás para trazer o corpo de volta ao Brasil. A mãe e o ex-marido de Magna de Souza querem que o governo do estado pague os R$ 12.500 necessários para o transporte do corpo. Eles devem ter uma resposta amanhã. Magna teria sido morta por uma quadrilha especializada em assaltar imigrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
O corpo de Magna foi encontrado com marcas de tortura e violência sexual. Nivaldo da Silva, que tentava entrar nos Estados Unidos com Magna de Souza e estava preso no México, foi expulso do país no sábado e viajou para Portugal. A informação foi dada hoje pela Embaixada do Brasil na cidade do México. O corpo encontrado ontem em Ubatuba é de um dos ocupantes do barco naufragado sexta-feira em Ilhabela, no litoral paulista. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Hoje à tarde, mais um corpo de homem foi localizado em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A suspeita de que seja de um dos 7 ocupantes da lancha que afundou quarta-feira em Itanhaém. 4 vítimas foram enterradas ontem e as buscas às demais continuam. O vento forte nesta época do ano aumenta o risco de acidentes com barcos pequenos. Um deputado federal provocou um acidente com feridos numa estrada do Rio Grande do Sul. A polícia rodoviária e testemunhas dizem que ele estava bêbado. No hospital, Marisete espera o marido, que foi operado hoje à tarde. Osmar Krieger teve a perna quebrada no acidente provocado pelo deputado. Tu olha para a pessoa, o jeito dela assim, dá para ver que os sintomas eram de embriaguez. O acidente foi na BR-480 em Erechim, a 370 quilômetros de Porto Alegre. O motociclista passava por este trevo no início da noite de ontem, quando o carro dirigido pelo deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, Valdomiro Fioravante, invadiu a preferencial e bateu contra a moto. Testemunhas afirmaram que o deputado estava bêbado. Ele está embriagado, ele está, ele ofendeu todo mundo aqui. Testemunhas contaram também que o deputado tentou se valer do cargo político para intimidar os policiais. Ele puxou carteira de deputado, disse para mim, aqui ele é o motorista. A polícia não tinha bafômetro. O deputado se recusou a ir ao hospital fazer o teste de teor alcoólico. A reportagem tentou ouvir Valdomiro Fioravante no local. Os assessores do deputado impediram. Quero conversar. Ô, deputado. É um acidente, né? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve fazer o teste do bafômetro ou de teor alcoólico. Mas a Constituição Federal garante ao cidadão o direito de não produzir provas contra si mesmo. Hoje, o deputado admitiu a culpa pelo acidente e disse que tinha bebido durante a tarde. Nós tínhamos tomado alguma cerveja, estava jogando futebol, mas não estava embriagado, não estava bêbado. O deputado disse ainda que não se valeu do cargo, mas que deveria. Ele se considerou desrespeitado pelos policiais e anunciou que vai processá-los. Em instantes, a primeira reportagem da série especial sobre a água. O Jornal Nacional mostra por que ela vai ser o bem mais precioso deste século. Por trás da energia que move a indústria e a cidade por todo o Brasil, está a infraestrutura desenvolvida e construída por paranaenses. E esse talento que a gente não vê, não gera só energia, gera orgulho. Feliz do estado que tem uma gente como a nossa. Feliz da gente que tem um estado como este. Paraná, orgulho da gente. Apoio Inepar. Onde tem desenvolvimento, tem Inepar. Um gesto simples, um gesto bonito. Um olhar, um sorriso comovente. Um gesto às vezes fala pela gente. Gesto de carinho, gesto de amizade, gesto de amor, de felicidade, de aprovação, de tranquilidade, gesto de alegria em grande quantidade. O Carrefour é assim todo dia. Carrefour, um gesto de economia. Tudo e sempre o menor preço. Gesto de atenção, gesto que eu conheço. O Carrefour é assim todo dia. Carrefour, um gesto de economia. O Carrefour é assim todo dia. Carrefour. Você vai ver no test drive, esse carro é melhor que o Honda Civic. E olha só esse painel. Entra aqui à direita. Viu como ele é bom de curvas? Essa foi por pouco. Aqui, ó. Outro. Não acredito. Honda Civic 2002. Vai ser difícil vender outro carro.
O ministro Pedro Parente voltou a dizer hoje que não haverá apagões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste até o fim de setembro. E para a região Nordeste, o fornecimento de energia está garantido por mais 4 semanas. Numa entrevista a uma revista alemã, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que os apagões estão descartados até o fim do ano. Os jornalistas quiseram saber do ministro Pedro Parente se ele confirmava a previsão do presidente. Imagina se eu não confirmasse. Há sempre uma visão técnica e uma visão do comandante do processo, que é o presidente da República. Não há nenhuma contradição entre o que eu disse e o que o presidente disse. A única diferença é que o meu horizonte de tempo é menor que o horizonte do seu presidente. Os médicos da Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, começaram a entregar hoje aos moradores vizinhos da antiga fábrica da Shell o resultado dos exames toxicológicos. Na primeira família convocada pelos médicos, todos apresentam intoxicação e concordaram em revelar o laudo, que é sigiloso. Segundo o laudo médico da Unesp, o dono da chácara tem uma lesão no fígado e intoxicação crônica. A mulher tem um tumor na tireoide. Não se sabe ainda se benigno ou maligno. Também será submetida à biópsia a filha do casal de 11 anos, que apresenta caroços na perna. O filho de 8 anos e a empregada têm índices de contaminação por DRINs e metais pesados acima do normal. Eu vou processar a Shell por tudo que eu puder, danos morais, danos pessoais. Acabou com a minha saúde, acabou com a saúde da minha família. Eles têm níveis, tanto no exame de sangue, quanto já com lesão no corpo. Os médicos que assinam o laudo dizem que o tratamento dos moradores só vai começar depois que eles forem removidos da área. O tipo de tratamento será divulgado na semana que vem. O toxicologista e consultor da Shell do Brasil, Flávio Zambroni, disse que a empresa ainda não recebeu o resultado dos exames realizados pela Unesp e que só falará a respeito quando tiver os detalhes da análise. A Organização das Nações Unidas já previu, no século que está começando, a água será o bem mais precioso do mundo. Nesta semana, o Jornal Nacional vai mostrar por quê, numa série de reportagens especiais. Na primeira delas, o repórter Vinícius Donola registra o desperdício sem limites que seca torneiras nos lares de milhões de brasileiros. Água parece não faltar. Ela cobre 3/4 da superfície da Terra. A maior parte está nos oceanos e mares. Eles concentram 97,5% da água do mundo. O restante, 2,5%, é de água doce em forma de gelo, ou está bem debaixo dos nossos pés, em depósitos naturais do subsolo. Só uma pequena porcentagem pode ser captada para o consumo nos rios, lagos e reservatórios da superfície. 0,007% de toda a água do planeta. A maior reserva desse tipo de água está no Brasil. Água farta, mas mal distribuída. Temos muita água onde mora pouca gente, como aqui na Amazônia. E pouca água para tanta gente que vive nas outras regiões do Brasil. Na bacia amazônica estão 73% da água. Aqui só moram 5% dos brasileiros. De cada 3 brasileiros que moram no Nordeste, 1 não tem água encanada. E quem tem, sofre com o racionamento. O Recife passa um dia com água e 2 dias sem. Não tem hora de se alimentar, não chega a hora certa, porque como vai cozinhar sem ter água? A Grande São Paulo hoje produz menos da metade da água que consome. E o problema não é a falta de rios. A cidade de São Paulo é cortada por rios que poderiam abastecer a população da cidade. Mas é tão poluído o Tietê, tão poluído o Pinheiros, que essa água fica indisponível para abastecer. Mais da metade da água que abastece a região metropolitana está sendo captada fora, na bacia do rio Piracicaba, que abrange São Paulo e Minas Gerais. Ainda assim, dos 37 municípios, 5 enfrentam racionamento. Em Cotia, há 4 meses, 300 mil pessoas têm que economizar. São 40 horas com água e 30 horas sem. Nós agora não estamos sofrendo? Estamos. O que você acha que acontece? É poupando de dia e de noite. Eu não sei o que o povo vai fazer mais, não. A água que falta lá em São Paulo tem de sobra aqui em Águas de Santa Bárbara. A cidade, que fica a 300 quilômetros da capital paulista, está sobre o maior reservatório subterrâneo da Terra. Por determinação da lei, a água, que é mineral, recebe cloro e flúor.
Mas os 6 mil moradores não consomem toda a água que é tratada. Este volume, mais ou menos 2 litros por segundo, acaba sobrando e é jogado no rio. A água que é usada no banho também serve para lavar a louça, o quintal e para regar as plantas. Diante do panorama atual com relação a essa questão da água, é um grande privilégio. O mecânico usa água pura para limpar peças de motor. Você mora numa cidade que, não pode lavar o carro que vai ser multado. Você não pode lavar a calçada que vai ser multado. Aqui ninguém diz nada, até o caminhão-pipa lava a rua. Seu Nicola lava carro com jatos de água mineral. Lava o caminhão também, tratores, moto, o que pintar na ideia e rola. Neste outro lava-jato, em Niterói, no estado do Rio, suspeita de roubo de água tratada. Técnicos investigam com a marreta e descobrem que tem gato nessa rede. Essa tubulação aqui que vocês estão vendo é a irregular, ligação irregular, porque ela está ligada diretamente na rede, ela não está passando pelo hidrômetro. O cano é cerrado e a ligação desfeita. Um a menos para levar de graça a água que pagamos para usar. Canos furados, tubulações antigas, o chafariz do desperdício nas ruas e estações de tratamento. Com vazamentos e ligações clandestinas, o Brasil perde mais da metade da água que trata. A quantidade perdida de água no Brasil, de água tratada no Brasil, seria suficiente para abastecer toda a população do país França, Bélgica, Suíça e parte da Itália. Um bem cada vez mais raro que se perde pelo caminho. Amanhã você vai ver como vivem 80 milhões de cidadãos que não têm saneamento básico e como a água é contaminada antes de chegar à casa de outros milhões de brasileiros. Terça-feira com chuva no sul, no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Uma frente fria que avança pelo sul do país provoca aumento de nuvens e chuva do litoral do Rio Grande do Sul a São Paulo. Tempo aberto e temperatura baixa no interior gaúcho. Sol, muitas nuvens e chuva à tarde do Rio de Janeiro ao extremo norte. Dia ensolarado e quente na área clara. Mínima de 10 graus em Porto Alegre e máxima de 37 em Cuiabá. Veja a seguir, testes gratuitos de DNA têm espera de 1 ano e meio em São Paulo. Um desrespeito ao consumidor é flagrado na hora da pesagem do produto. É verdade. Hoje em dia na ciência nós tivemos um grande avanço. Que avanço, hein? É um super avanço. Um avanção. Avanço protege e tem um perfume que as mulheres não resistem. Com Avanço, elas avançam. Se eu viajar? Internet. Se eu estiver na rua? Fone fácil. Se eu quiser crédito? Cartão. E se for domingo? Banco dia e noite. E se eu não quiser ter trabalho? Débito automático. Se precisar de orientação? Gerente. O importante na vida é ter com quem contar. Bradesco, colocando você sempre à frente. Vencer, não vai correr? Não dá, eu tô cansado. Lili, a gente não vai no cinema? Cinema? Ah, não. Eu tô à beira de um apagão. Que isso? Tá louca? Não, tô economizando energia. Vitaçar Estresse combate o cansaço e o estresse do dia a dia. Por isso, se liga, se faltar energia, toma Vitaçar Estresse. É a sua primeira vez? Vamos começar devagarinho, sem pressa. E aí, foi bom pra você? Foi, eu queria dar mais uma. Voltinha. Golfe, um dos maiores prazeres que você pode ter.
Testes de laboratório estão confirmando cientificamente a suspeita de fraude no peso de produtos. No Instituto de Pesos e Medidas, equipamentos de precisão comprovam se o consumidor está sendo lesado e qual o tamanho do golpe. O cartaz promete mais recheio no bolo, mas os fiscais logo descobrem. Tem pouco bolinho. Faltam quase 10 gramas em relação ao peso anunciado. O consumidor reclama, não dá para conferir peso dentro do supermercado. Tem que acreditar no que está ali. Mas o rolo de papel, que tinha 70 toalhas, agora tem só 60 e pelo mesmo preço. Os fiscais recolhem amostras e levam para o laboratório. Com equipamentos de precisão, podem medir a quantidade exata de óleo e peixe nas latas de sardinha. Para cada tipo de produto, há uma tolerância. Em um saco de 1 quilo de feijão, podem faltar no máximo 15 gramas. Neste lote, com 32 sacos, só 9 estavam dentro da lei. O representante da indústria assistiu ao teste. Foi autuado na hora. A empresa pode receber uma multa de até 3 milhões de reais. Pode sofrer uma desidratação no feijão e ele perder peso. Isso a firma vai colocar como defesa, né? Mas dentro da margem de tolerância, isso já está incluído. Hoje existem no país apenas 17 produtos que são vendidos com quantidades padronizadas. Todos fazem parte da cesta básica. Mas um supermercado como este chega a ter 5.000 produtos diferentes à venda, sem nenhum tipo de padronização. Por isso, os fiscais dizem, desse jeito, a fraude fica mais fácil. Em média, o Inmetro encontra irregularidades em 21.000 produtos por ano. Estão infringindo realmente o Código de Defesa do Consumidor. Isso, na realidade, configura um desrespeito ao consumidor e é uma fraude. A empresa que fabrica bolinhos recheados informou que só vai se manifestar depois que for notificada oficialmente pelo Instituto de Pesos e Medidas. Segundo a indústria de toalhas de papel, a diminuição de 70 para 60 folhas foi consequência do racionamento de energia. No Pará, a Associação dos Supermercados decidiu pôr em promoção, a partir de quarta-feira, todos os produtos que apresentaram irregularidades comprovadas pela Promotoria dos Direitos do Consumidor e pelo PROCON. A Universidade de Brasília quer ser a primeira no país a adotar o sistema de cotas para alunos negros. A reserva de vagas é a proposta que o Brasil vai levar à Conferência contra o Racismo, que começa na sexta-feira, na África do Sul. Salles Augusto dos Santos é o único estudante negro da Universidade de Brasília que se prepara para ser doutor em Sociologia. Luciana Oliveira está terminando artes cênicas também na UNB. É a única negra da turma dela. Segundo um censo racial na universidade, dos 18.000 alunos dos cursos de graduação, menos de 2% são negros. De 1.400 professores, os negros não chegam a 1%. Seria muito interessante poder estar numa universidade, tendo aulas com vários professores negros, assim como estudando também com vários alunos negros, né? Existem milhares de negros que são brilhantes e não estão aqui na universidade, porque não tiveram a sorte que eu tive. O coordenador do censo defende a reserva de vagas para estudantes negros em todos os cursos da UNB. A universidade é o gargalo que impede aos negros de pular para posições de liderança na sociedade. Para que a Universidade de Brasília seja a primeira do país a reservar 20% de suas vagas, 800 por ano, para estudantes negros, é preciso que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da própria UNB aprove. A proposta vai ser apresentada na próxima semana. Cotas fazem parte de um processo maior, o que a gente chama de políticas públicas. E é o sistema de cotas que o Brasil vai levar para a terceira Conferência contra o Racismo, que começa sexta-feira na África do Sul. O Ministério da Educação pretende também usar 10 milhões de dólares em financiamento para cursos pré-universitários para negros. O dinheiro não é para que o Ministério faça o curso dele, é para financiar entidades que dão os cursos e para que universidades públicas criem novos cursos. Quando é que isso começaria? Eu espero que possa começar no ano que vem. O dólar encerrou o dia cotado a R$ 2,559. A Bolsa de São Paulo fechou estável. Em Nova York, Dow Jones caiu 0,4% e Nasdaq 0,2%. As tarifas de 3 aeroportos brasileiros vão ficar 10% mais baratas a partir de 1º de outubro. A taxa de embarque, por exemplo, vai passar de R$ 9,15 para R$ 8,23 nos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, Confins, em Belo Horizonte e Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Departamento de Aviação Civil quer, com isso, reduzir o movimento em aeroportos como Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo. Nunca foi tão grande a procura por exames de DNA gratuito em São Paulo desde que o serviço foi criado em 94.
Só este ano, 15 mil testes ajudaram a Justiça a determinar a paternidade de crianças e adolescentes. Na sala de espera, o constrangimento está no ar. Mães, filhos e supostos pais estão aqui encaminhados pela Justiça para fazer de graça o exame de DNA. Normalmente é a mulher quem entra com o processo para confirmar a paternidade. Quando eu falei para ele que estava grávida, ele falou que não era dele, que queria um exame de DNA. Então aí eu resolvi fazer. Ele não quer mostrar o rosto. É vizinho das crianças que o chamam de pai, mas não registrou nenhuma delas. A criança cresce, vai precisar de um nome de um pai, vai mostrar para as outras crianças na escola, que fica chato também, a criança não tem um pai. Quer dizer, o pai dele está vivo, né? Se tivesse morto... Segundo o IBGE, 1/3 dos registros de nascimento no Brasil não traz o nome do pai da criança. A análise do DNA é um instrumento seguro para corrigir isso. Os exames feitos aqui no Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo mostram que em 80% dos casos a mãe aponta o verdadeiro pai do seu filho. Leonardo verá pela primeira vez o menino de 1 ano e meio que a mãe diz ser dele. Eu tenho dúvida, eu quero ver se é meu. Se for meu, eu vou assumir. Hoje, a fila de espera para o exame chega a 1 ano e meio e o resultado demora de 3 a 6 meses. É importante não só o exame de filiação permitir a subsistência de uma família, mas também é extremamente importante a criança receber o sobrenome do pai. Fábio, há 15 anos, espera mais que isso. Essas coisas que os pais fazem com o filho, assim, leva para os lugares, sair. Isso você nunca teve? Nunca tive. Daqui a pouco, policiais civis e federais têm opiniões diferentes para o assassinato de um sindicalista. Contas telefônicas da família Maluf apontam ligações para um banco na Suíça. Paulo é uma usina de ideias. Ana é uma máquina de projetos. Luiz é uma fábrica de resultados. E o Paraná é um polo de talentos. Talentos que produzem o sucesso. Feliz do estado que tem uma gente como a nossa. Feliz da gente que tem um estado como este. Paraná, orgulho da gente. Apoio ISAE, Fundação Getúlio Vargas. Presente no seu dia a dia. Por falar nisso, toca aqui 0800 703 0003 e abra já sua conta. Santander, o banco do terceiro milênio. Você está precisando ouvir algumas verdades sobre lista telefônica. A lista dos assinantes escolhida pela Telepar é a Telelista. Mais de 900 mil exemplares, cobrindo toda a região metropolitana. Completa. Com todos os produtos e serviços da região. Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai usar. Anuncie. Ligue já. Telelista. Um ataque de Israel com mísseis matou hoje o líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Abu Ali Mustafa era um dos principais oponentes do processo de paz. Ele defendia a reconquista à força dos territórios ocupados. Morreu dentro do escritório. Os palestinos prometem vingar a morte de Mustafa, que era considerado um líder político. Autoridades israelenses dizem que Mustafa era especialista em carros-bomba e que estaria por trás dos últimos atentados no país. Apesar das ameaças de retaliação, Israel anunciou que vai continuar com o que chama de estratégia de defesa, atacar antes de ser atacado. O ex-presidente americano Bill Clinton está de volta ao Brasil para dar palestras numa faculdade em São Paulo. Bill Clinton desembarcou no Rio de Janeiro e andou pelas ruas e praias cercado por uma pequena multidão. Ele defendeu que o Brasil e a Argentina deveriam fazer um acordo com os Estados Unidos
antes mesmo da criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. O ex-presidente passeou por Ipanema com o ator e amigo Anthony Hopkins e comprou biquínis. A Polícia Federal não acredita na versão de assalto para o assassinato de um sindicalista no Pará. Ele foi morto dentro de casa. Trabalhadores que foram ao enterro do sindicalista Ademir Federici dizem que ele morreu por causa das denúncias contra madeireiros, quadrilhas de roubo de carros e desvio de verbas da extinta Sudã. Nós temos que apure, e esses senhores são suspeitos, sim! As denúncias sobre a existência de um cemitério de carros roubados numa fazenda perto de Altamira levaram a polícia até o local. Uma caminhonete foi encontrada enterrada e outros 4 carros ainda podem estar aqui. 2 dias antes de morrer, Federici assinou uma nota de apoio às investigações da Polícia Federal sobre o desvio de verbas da extinta Sudã. 48 empresários da região são suspeitos de terem desviado 230 milhões de reais em projetos fraudulentos. No sábado de madrugada, Ademir Federici foi assassinado dentro de casa, na frente da mulher e dos filhos. Para a Polícia Civil, o sindicalista foi morto durante tentativa de assalto. Mas os dirigentes de sindicatos da região discordam dessa linha de investigação e vão pedir a substituição do delegado. A polícia não teve nenhum cuidado de isolar o local do crime, de fotografar o local do crime, de forma que isso, para nós, é muito suspeito. A Polícia Federal, que acompanha as investigações, não acredita na versão de assalto. Nenhum objeto retirado da casa. Então, essa hipótese de assalto, eu acho que não é muito provável, não. A morte dele interessava alguém, doutor? Interessava muitas pessoas. O que nós estamos investigando para saber a causa do disparo que levou o Ademir à morte. O empresário José Mário Lazzarini, acusado de fraudes na antiga Sudã, se entregou hoje à Polícia Federal em Altamira, no Pará. No depoimento, ele disse que pagou 10% de cada projeto que tinha na Sudã a Maria Auxiliadora Barra Martins. Ela é acusada de comandar um esquema de corrupção na Sudã. Na casa do empresário, a polícia apreendeu recibos de depósitos na conta de Maria Auxiliadora. Ela não foi encontrada para comentar a denúncia do empresário. Tumulto em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A votação do relatório que recomenda a abertura de processo de impeachment do governador José Inácio Ferreira estava marcada para hoje. Partidários do governador e representantes da oposição fizeram protestos durante todo o dia. Os manifestantes ocuparam a escadaria da Assembleia. No fim da tarde, a tropa de choque entrou em ação para desocupar a entrada principal do edifício. Um dos PMs chegou a sacar a arma. A sessão da Assembleia Legislativa foi suspensa agora há pouco por falta de quórum. O presidente da Assembleia, deputado José Carlos Gratti, disse que o pedido de abertura do processo de impeachment está arquivado. A oposição disse que vai entrar na justiça contra essa decisão. O governador José Inácio Ferreira é acusado de crime eleitoral, improbidade administrativa e conivência com a corrupção. Contas telefônicas confirmam ligações da família de Paulo Maluf para um banco na Suíça. Hoje, a Justiça acolheu o pedido dos vereadores de São Paulo e decretou nova quebra de sigilo. Agora, além dos extratos bancário e telefônico, Paulo Maluf terá sua vida fiscal dos últimos 5 anos investigada. 70 mil documentos que apontam superfaturamento e desvio de dinheiro da Prefeitura de São Paulo serão entregues amanhã ao Ministério Público. É o resultado da CPI da Câmara Municipal, que investigou as contas da administração de Paulo Maluf e de seu sucessor Celso Pitta. O pacote de obras de Paulo Maluf, que custou à cidade de São Paulo quase 3 bilhões de reais. E nós calculamos que aí houve um desvio de pelo menos 500 milhões de reais no fator K, que já denunciado era um esquema de Paulo Maluf. Os segredos do fator K foram revelados com exclusividade pelo Jornal Nacional em abril do ano passado. Ex-gerente de uma das maiores empreiteiras do país, este homem contou que propinas eram incluídas nos reajustes mensais, criados apenas para compensar a inflação. O ex-gerente contou ao repórter César Tralli como era distribuída a diferença. Era o Maluf, 15%. E depois? E depois vinha o Reinaldo de Barros. Com quanto? Com em torno de 4% a 6% por aí. Uma parte pagava-se em dólar e outra parte ia para o exterior. Agora não sei como. Estes 2 procuradores do Ministério Público Federal viajaram até o Reino Unido para conversar pessoalmente com o procurador-geral da Ilha de Jersey. Eles pediram o bloqueio de uma conta de 200 milhões de dólares. O dinheiro foi transferido do Citibank de Genebra
para a ilha de Jersey, conforme este documento do governo suíço. O ex-prefeito Paulo Maluf mais uma vez não quis gravar entrevista, mas ele nega que tenha superfaturado obras e que tenha contas no exterior. No entanto, o ex-prefeito decidiu hoje contratar advogados na Europa e o Jornal Nacional apurou que nas primeiras contas telefônicas recebidas pela Justiça foram encontradas várias ligações de integrantes da família Maluf para uma agência do Citibank em Genebra, na Suíça. E a polícia de São Paulo abriu hoje à tarde inquérito para investigar Paulo Maluf e as empreiteiras que participaram da construção do sistema de túneis na zona sul da cidade. O delegado Olavo Reino vai apurar o suposto desvio de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. O governo regulamentou hoje a quarentena para funcionários que deixarem cargos públicos de confiança. Ministros e servidores com acesso a informações que possam ter repercussão econômica ficam impedidos de trabalhar no setor em que atuavam por um período de 4 meses. Os funcionários continuarão a receber, nesse período, uma remuneração equivalente ao cargo que ocupavam. Veja a seguir o primeiro desfalque da seleção para o jogo contra a Argentina. E Meligeni vence na estreia do Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Fique bem informado, leia amanhã no Primeira Hora. Família luta para tirar corpo de rapaz que está no IML há 4 meses. Supermercados não cumprem acordo com o Procon sobre os produtos maquiados. Felipão completa amanhã convocação para encarar os argentinos. Drama de Silvio Santos completa 1 semana. Primeira Hora, o jornal que se preocupa com você. Olho na estrada. Quase 500 mil socorros mecânicos e atendimentos médicos. O serviço nas rodovias do Anel de Integração não para. E continuam as obras que fazem a diferença para quem pega a estrada. Veja só. São as concessionárias trabalhando por viagens mais seguras, econômicas e confortáveis para você. Olho na estrada. Acompanhando a evolução e o crescimento do setor automotivo no Sul, hoje transformado no segundo polo industrial dessa atividade no país, o Paraná está ganhando também o maior evento da região na área de autopeças. Reunindo as mais importantes indústrias do setor, nasce a Autopar, Feira Sul Brasileira de fornecedores da indústria automotiva para lojistas e profissionais. Autopar, Feira Sul Brasileira de Fornecedores da Indústria Automotiva, de 28 de agosto a 1º de setembro no Centro de Exposições de Curitiba, Parque Barigui. Eu sempre achei que você não precisa ser o primeiro da turma, precisa ser o mais antenado. Quero dizer que você não aprende só na sala de aula. Aprende convivendo, participando dos seminários, dos debates, das palestras, enfim, da vida universitária. De 4.000 e tantos candidatos, eu fui um dos 9 selecionados. E o que eu recebi do Unicef foi fundamental. Conquiste reconhecimento. Faça a Unicef. O meio-campo Emerson, do Roma, da Itália, sofreu uma lesão na coxa esquerda e não vai defender a seleção contra a Argentina pelas eliminatórias. Amanhã vai ser anunciada a lista de jogadores que atuam no Brasil para a partida do dia 5, em Buenos Aires. O tenista Fernando Meligeni foi o primeiro brasileiro a estrear no Aberto dos Estados Unidos. Ele teve um início ruim na partida contra o russo Nikolai Davydenko. Chegou a perder o primeiro set, mas virou o placar. Meligeni venceu por 3-1 e na segunda rodada vai enfrentar o inglês Ken Hammond. Já o jogo de Gustavo Kirsten contra o tcheco Daniel Vasek só vai acontecer na quarta-feira. Hoje o jornal USA Today trouxe uma foto de Guga na primeira página e comparou a popularidade do tenista com a de Pelé. A chuva provocou um atraso no primeiro dia do Aberto dos Estados Unidos. O brasileiro Alexandre Simoni está jogando agora contra o italiano André Gaudenzi. Também está marcada para hoje a partida entre André Sá e o holandês Edwin Kemp. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Porto dos Milagres.